Então, hoje, a nossa palestra vai falar do corpo espiritual e do corpo material. E aí, para começar, a gente vai ler um trecho que está lá no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há trevas, quão grandes serão as trevas? Então, Jesus advertiu que a gente reflete no nosso olhar, né, aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente sente raiva, a gente está inquieto, as outras pessoas percebem, né, que o nosso olhar não está muito bom, que a gente está triste. Então, tudo reflete no nosso olhar, né? Todas as manifestações do Espírito passam através do nosso olhar e as pessoas conseguem perceber. E aí, Jesus, ele tinha tinha um entendimento e observava as pessoas da época e percebiam que existia muito culto exterior. As pessoas lavavam as mãos para as outras verem, elas agiam, oravam, tudo para que o outro visse e não para fazer uma ligação com Deus. E aí nós vamos olhar um pouquinho sobre o Espírito, né? Falar do Espírito, entender o que é o perispírito e falar do corpo também. Então, o Espírito é uma chama de luz, né? Ela é energia. O Espírito no nosso plano, né? No nosso mundo, que é material, ele não consegue se manifestar. Então, ele precisa de um corpo perispiritual que se chama perispírito. Allan Kardec deu essa designação, né, lá na codificação para falar do corpo espiritual. Então, o que é esse corpo perispiritual? O que seria isso? Quando uma pessoa desencarna, quando ela morre, ela deixa o corpo físico e parte somente o espírito, que é a chama de luz, e manifesta, né, através do perispírito. Então, quando a pessoa fala assim, eu vi um espírito, então ela viu um perispírito de alguém que já morreu. E aí, o perispírito em si, ele não consegue atuar sobre a matéria, né? Ele diretamente, ele não consegue. Ele precisa de um corpo, né, de energias materiais para ele poder se manifestar. A influência do espírito sobre o corpo físico. O espírito se reflete no corpo, sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo no rosto. Então, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, está falando exatamente isso, né? Que colocamos através dos nossos olhos, do nosso olhar, do rosto, a gente demonstra muita coisa, né? Doenças, bem-estar, mal-estar, alegria, tristeza. Então, tudo reflete através do nosso rosto. A existência do perispírito. Então, como eu já havia falado, o perispírito é o corpo do espírito, né? Ele não consegue se manifestar diretamente sobre a matéria, é muito difícil. Precisa-se de alguém, né, material que doe energia para o espírito se manifestar. Quando existe aquelas casas que as pessoas falam, essa casa é mal assombrada, os espíritos batedores, eles precisam de uma energia de alguém encarnado, vivo, para eles poderem se manifestar. Eles não têm a capacidade de mover, de agir sobre a matéria, né, no físico, sem a ajuda de um ectoplasma, de uma energia material. Necessidade de se cuidar de cuidar do corpo e do espírito. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus.
Então, da mesma forma que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar também do nosso espírito. O corpo carnal, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, fazendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico, mas precisamos observar que não só cuidar do corpo nos faz ficarmos saudáveis, não adianta, precisamos cuidar do nosso espírito. E como que eu posso cuidar do meu espírito? Eu posso fazer, uma leitura edificante, mudar os meus hábitos de pensamento, pensar coisas mais positivas, evitar reclamações, aceitar, ter fé, fazer oração. Tudo isso beneficia o nosso corpo físico e o nosso perispírito, e o espírito também. O mal que praticamos lesiona o nosso corpo físico. Então, lá em Ação e Reação, André Luiz, ele nos coloca que é indispensável compreendermos que todo mal por nós praticados conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o nosso modo de ser. Então, para começar, para quem não conhece André Luiz, ele era uma pessoa que era um médico, há muitos anos atrás, e ele morreu, passou um tempo em sofrimento, foi resgatado. E ele, através de Chico Xavier, quando ele se recuperou, ele pôde mostrar para nós como era o plano espiritual, que ele não estava morto, que o plano espiritual era muito até melhor, dependendo do lugar que a pessoa desencarnasse e merecesse, igual ele estava em Nosso Lar, que é uma colônia que recebia as pessoas. Quem não assistiu o filme Nosso Lar, assista, é um filme bem interessante, ou pode ler o livro também, para vocês conhecerem melhor um pouquinho da história dele. Então, quando ele dizia que o mal que praticamos lesiona o nosso corpo, é porque quando a gente pensa coisas negativas, a gente desencadeia energias negativas. E essas energias, elas fluem em torno de nosso corpo, através da nossa aura, que é um campo magnético que existe ao redor do nosso corpo. Então, quando a gente fica com raiva, quando a gente tem mágoa, a gente faz com que essa energia fique densa, ela oscile para que ela perca a sua potência e vibre de forma inferior, negativa. E aí, através da reencarnação, a alma ressurge no corpo físico, transportando consigo as próprias falhas e se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Também está lá em Ação e Reação do André Luiz. Então, quando a gente reencarna, a gente traz toda a nossa bagagem, tudo aquilo que a gente já vivenciou em outras existências, Como acreditamos que o nosso espírito é eterno, que já vivemos muitas e muitas reencarnações, a gente às vezes não é uma pessoa muito boa. Então, quando a gente reencarna, a gente traz todas essas sequelas dos nossos maus atos. Não é uma coisa que foi Deus que designou, não. É a nossa própria consciência. Muitas vezes, quando reencarnamos, a gente pede para vir com uma dificuldade, com um problema físico, com uma doença. Então, esse planejamento é feito antes mesmo da gente nascer. Pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação.
também está lá no ação e reação. Então, André Luiz nos coloca o seguinte, que todo o mal que passamos, as doenças, as dificuldades, tudo que a gente passa são por conta de nossas próprias imperfeições, né? Muitas pessoas se desesperam, acusam Deus de ser injusto, mas não, a nossa própria consciência nos acusa das nossas dificuldades, dos nossos erros. Basta a gente fazer uma coisinha errada, que a nossa consciência fica remoendo ali o que a gente já fez de errado. Então, toda a preparação da nossa vinda, né, da nossa reencarnação, ela é feita lá no plano espiritual. As nossas relações, aquelas pessoas em quem iremos conviver, os filhos, ou as doenças, as dificuldades, os problemas diversos. A maioria das vezes é feito todo o planejamento lá antes mesmo da gente nascer. Onde e como encontrar a cura? A cura, ela parte principalmente de dentro de nós mesmos, né? O sentimento de dever cumprido vos fornecerá resignação e repouso ao espírito. Pulsa melhor o coração, tranquiliza-se a alma e não mais desfalece o corpo, porque este sofre tanto mais quanto mais o espírito é golpeado profundamente. O Espírito de Verdade falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8. Então, o que veio nos dizer é que a gente tem que lutar pela nossa melhora, pela nossa felicidade, por termos uma vida mais tranquila. E como é que a gente vai conseguir isso? Primeiramente, fazendo a reforma íntima, corrigindo aquelas coisas que a gente acha, que a gente enxerga primeiramente, né? Então, através da nossa mudança de atitude, de padrão mental, a gente começa realmente a ficar mais saudável, né? E a aturar, às vezes, melhor as dificuldades. Onde e como encontrar a cura? Nosso espírito carrega consigo as faculdades de criar o próprio cosmo orgânico, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as vicissitudes carnais. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que nos se afeiçoe, pela resistência mental, pelo serviço ao próximo. Então, todas essas coisas, elas favorecem para que a gente melhore. Muitas pessoas falam assim, eu estou cansado de sofrer, mas não se mexe, né? Uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é buscar ajuda. Às vezes a gente não dá conta mesmo, a gente precisa de um tratamento espiritual, como vocês estão fazendo, a gente precisa de um ombro amigo, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa conversar com um amigo. Então, tudo isso favorece. Então, a busca vem de nós. Jesus foi muito claro quando ele disse, buscai e obtereis. Então, quando a gente pede, a gente começa a ter o hábito da oração, a gente começa a se transformar verdadeiramente. A saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da saúde mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Então, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela colocou que essa saúde integral, a paz de espírito, ela depende exclusivamente de nós. Como é que eu vou conseguir melhorar? Mudando o meu padrão vibratório, né? Se eu tenho irritação, né, vamos buscar alguma coisa que me faça ficar mais calma, que seja um remédio, não importa. O mais importante é ter qualidade de vida. Então, se o remédio nos traz benefícios, vamos tomar o remédio. Se uma yoga vai fazer eu ficar mais tranquilo, então por que não fazer uma yoga ou um exercício físico, uma meditação, não importa o que seja. Então, temos que buscar esse próprio auxílio, buscar a melhora para a nossa vida.
Então, porque ninguém vai bater na sua porta, né, na minha porta, e vai falar assim: ei, vamos ali que eu vou fazer você ficar feliz. Então, essa felicidade parte exclusivamente de nós. A fé e a confiança são coisas indispensáveis para a nossa vida. Indispensáveis. Então, cultive acima de tudo a fé positiva nas leis do bem eterno, que atendem ao bem de todos, preservando o bem de cada um de nós, em muitas ocasiões, através dos males aparentes que nos visitam. Está lá em Técnica de Viver, de Kelvin Van Diemen. E aí, quando a gente muda o nosso padrão, né, se submete a Deus, né, entrega a nossa vida a Jesus, a Deus, a quem confiarmos, e aceitação do que pode vir, a gente fica mais resignado, a gente aprende a sofrer melhor, a gente aprende a não se revoltar, a não ir contra aquilo que a gente não pode mudar. Então, quando as dificuldades aparecem e a gente não tem uma solução momentânea, façamos prece. Né? Quando chegar uma doença, façamos prece. Tenhamos confiança em Deus, em Jesus, porque Ele nunca vai nos desamparar. Jesus, né, é a personificação do bem que teve na terra. Ele foi aquele ser que nos trouxe toda a boa nova, todo o entendimento. Se quisermos ser felizes verdadeiramente, sigamos Jesus. Tentando, né? Se a gente tentar seguir um pouco dos ensinamentos de Jesus, a gente já vai mudar bastante a nossa vida. Importância da prece em nosso auxílio. Então, a prece, ela é indispensável, como eu já tinha dito. É sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. Então, muitas vezes, né, quando nos sentirmos sós, desamparados, façamos, né, eleva o pensamento, façamos uma prece, eleva o pensamento a Jesus, a Mãe Santíssima, a quem a gente acreditar. Essa intercessão vai ser momentânea. Às vezes a gente pede coisas que não está na hora de recebermos, ou às vezes nunca vamos receber. Então, a primeira coisa na prece é saber agradecer por todas as oportunidades que Deus está nos dando, porque através do sofrimento é que vamos nos tornar pessoas melhores. Às vezes a gente não vê com bons olhos, mas o sofrimento ele traz um grande benefício para a nossa vida, para a nossa existência. Porque todas as vezes que passamos por dificuldades e conseguimos sair, a gente se torna mais fortes. E a prece, ela favorece essa aceitação, a nossa resignação, a resiliência, né? Que ser resiliente é você aceitar, né, uma circunstância, não ir contra e caminhar e continuar vivendo, trabalhando, fazendo a nossa parte. Uma coisa muito importante também é a laborterapia. Quando o homem está ocupado com a sua tarefa, as paixões aquietam-se. O trabalho é também um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições. Então, todas as vezes que a gente está muito ansioso, a gente começa a pensar coisas que não deve, né? Os nossos pensamentos divagam muito. Então, procuremos trabalhar naquilo que for, né, do momento. Estamos passando por um momento de grandes dificuldades, né? De dificuldades até financeiras, de doenças. Mas quando a gente se propõe a trabalhar dentro da nossa casa mesmo, né? Fazer melhor aquilo que a gente veio fazer. Se foi arrumar uma casa, façamos o melhor
né? Se foi criar nossos filhos, a nossa família, né? Cuidar da família, façamos da melhor forma. E eu acredito que é isso que Jesus quer da gente. É que a gente aprenda a fazer sempre o melhor que a gente pode em qualquer situação. Então é isso, meus irmãos, e eu espero que vocês tenham gostado e gostado do tratamento também. Com certeza vocês vão receber grandes benefícios. Então fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe vocês. Um abraço.